Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, capítulo 2, Lei da Adoração, item 1 e 2, objetivo da adoração e adoração exterior, a partir da pergunta 649. O início do capítulo, né? O capítulo vem nos dizer sobre lei de adoração. A quem eu devo adorar? Que isso funciona, essa questão da adoração? De fato está em mim? Ou eu precisei, em algum momento, ou vou precisar estudar sobre essa adoração para incorporá-la no meu dia a dia, no meu aprendizado? E a adoração exterior? Eu preciso estar em meio de muitos para que Deus me ouça? Eu preciso fazer estar dentro de uma igreja, por exemplo, ou de um templo, de uma casa, para externar o que eu sinto? Então, essas são os nossos pontos, esses são os nossos pontos de aprendizagem hoje, nesse capítulo 2, Lei da Adoração, Objetivo da Adoração. Pergunta 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos a nossa alma de Deus, né? Então, essa pergunta de 649, apesar de uma resposta simplória, mas, ao mesmo tempo, uma resposta robusta, uma resposta que nós podemos até mesmo dizer complexa, né? Porque aqui ele está nos direcionando. Em que consiste a adoração? E ele já, de logo, os Espíritos respondem a Kardec a quem devemos adorar. Então, Kardec já está dizendo, olha, nós devemos adorar a Deus, né? Essa energia suprema, causa primária de todas as coisas, de onde nós surgimos, de onde é a nossa origem, porque nós fomos criados a partir de uma centelha dessa energia chamada Deus e colocada para desenvolvimento. Milhões e milhões de anos se passaram para que nós pudéssemos estar nessa posição que estamos. Fato é, nós estamos em um ponto da linha de evolução. Existem outros à nossa frente, assim como existem outros também atrás, né? Dessa linha de evolução, atrás de cada um de nós. Mas, fato é, todos nós estamos nos desenvolvendo. Então, nós precisamos adorar a Deus. Mas nós precisamos respeitar, porque quando a gente respeita, isso se torna caridade, aqueles que têm formas de adorações diferentes. Nós não podemos fechar os olhos também para aqueles que passaram pela Terra e tiveram um papel muito importante, né? E eu vou um pouco mais além. Todos os santos que passaram pela Terra, que foram assim designados pela Igreja Católica, e eu uso a palavra santo para que nós aqui possamos entender, né? Quem são eles? São espíritos muito evoluídos que vieram com missões muito grandes em prol da nossa humanidade, né? Então, nós precisamos respeitar cada caminho, respeitar cada religião, mas nós precisamos entender que não existe força maior do que a de Deus, que é a nossa origem, que é quando tudo se iniciou lá naquela centelha, passando ali pela mônada, né? Que nós já estudamos aqui em outra oportunidade. E até mesmo esses espíritos que passaram pela Terra com grandes missões, também os entendem dessa forma, viu? Eles não ficam chateados de forma alguma, porque o tempo todo que eles trabalham, eles estão sempre reafirmando que o trabalho é em nome de Deus, por Deus e porque Ele assim, então, permitiu. Pergunta 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato, um sentimento que nasce conosco, estar voltados a adorar algo ou adorar Deus, né? É algo que nasce com o indivíduo, é
característico nosso ou é o resultado de um ensino? Sentimento inato como a divindade. Então, a adoração ela é característica, ela está em nós, ela não precisa ser ensinada. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar perante aquele que pode protegê-lo. Então, essa questão de adoração, ela está em nós e nos é característico. Pergunta 651. Poderá ter havido povos destituídos de qualquer sentimento de adoração? Será que nessa linha da evolução, desde quando tudo começou e quando surgiu os povos, quando nós saímos aí dessa questão do irracional para o racional, será que existiu alguém, né, que eram destituídos de qualquer sentimento de adoração? Ou seja, que não adoravam a nada? E os espíritos respondem, não, pois jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles existem um ser supremo. Então, ele nos dizendo, olha, não houve nesse desenvolvimento nenhum povo que deixou essa adoração de lado. Até mesmo os ateus sabem que acima deles existem uma lei suprema que é maior do que eles, né? Então, essa questão da adoração, ela vem em nós, vem nos acompanhando e acompanha até mesmo os ateus, né? E nós precisamos entender que essa questão de ateu também é muito subjetiva, porque nós sabemos que existem ateus muito mais cristãos do que aqueles que estão inseridos dentro das igrejas, dos templos e das sinagogas. Pergunta 652. Pode-se considerar que a adoração teve sua origem na lei natural? Então, a adoração ela surgiu na lei natural quando a gente foi tomando certa consciência e os espíritos respondem, ela está na lei natural. Então, essa questão de saber que existe algo supremo, algo que está acima de nós, ela não surgiu com a lei natural, porque ela está na lei, né? Já que é o resultado de um sentimento inato, de um sentimento que está em nós, é intrínseco a nós, no homem, né? Está em nós. É por isso que a encontramos entre todos os povos, apesar de ser em formas diferentes. Então, essa energia suprema chamada Deus, ela se encontra em todos os povos, em todas as etnias. Só que em cada um vão se expressar de maneiras diferentes. Mas lá no fundo, Deus, essa energia suprema, é um só. Né? Vamos agora para o item 2, adoração exterior. Nós vimos aqui o objetivo, né, da adoração. No que ela consiste, que sentimento é esse? É um sentimento inato. Nós vimos aqui que todos os povos os têm, né? E que é da lei, está na lei natural essa questão da adoração. Pergunta 653. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Para que eu possa me conectar com Deus, que a adoração é isso, me conectar com o Supremo, né? Com o que está acima de todos nós, aquele que, quando a gente se vê diante dessa energia, a gente reconhece a nossa pequenez. Então, essa adoração, ela tem necessidade de manifestações exteriores. Eu preciso estar numa igreja, numa casa, num templo. A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Então, a adoração, eu não preciso estar em qualquer templo que seja, casa ou igreja, para me adorar a Deus, para me conectar com Deus, para me conversar com Deus. Porque essa adoração e essa conexão, ela não está em nós, ela não é inata, ela não é característico.
Então, ela vem de dentro do nosso espírito, de nossa alma. Ela vem do nosso coração. Pergunta 653A. A adoração exterior, ela é útil? Então, eu já sei que para me conectar com Deus, eu não preciso estar em templo, em igreja ou em casa. Mas se eu assim resolvo estar, ela é útil? Olha a resposta. Sim, se não for uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo. Porém, aqueles que a fazem por apenas vaidade e amor próprio, e nos quais a conduta desmente a piedade aparente, dão antes mau exemplo do que bom, fazendo mais mal do que pensa. Então, a adoração exterior, ela é útil? Ela é útil, desde que feita da maneira correta. Desde que a gente não esteja ali para se promover diante do outro, mas para dar bom exemplo, para pegar de fato os ensinamentos de Jesus e colocar na mesa, ensinar a todos aquilo que a gente sabe e aprender com o outro aquilo que em nós ainda é escasso. Pergunta 654. Deus tem preferência por aqueles que o adoram deste ou daquele modo? Então vamos lá. Deus tem alguma preferência? Quando Jesus nos ensina no Evangelho, Jesus nos fala: olha, se vocês querem se conectar com meu Pai, entrem para o seu quarto, fechem a porta e ali vocês podem se conectar com o alto, com o meu Pai. E aqui o Allan Kardec está perguntando aos espíritos: tem modo correto? Ele gosta, ele adere a este modo ou aquele? Qual modo é correto? O modo que agradaria a Deus? E olha a resposta. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aqueles que acreditam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, Deus prefere aqueles que está ali orando, entrando em conexão do fundo do coração. E agora nós podemos trazer e inserir aqui aquilo que a gente sempre vem falando, batendo numa tecla. A oração em forma de conversa. A fé viva e raciocinada. Porque quando você começa a expressar aquilo que vem de dentro, você está ali colocando o sentimento, você está tentando trazer à tona a razão, você está usando o seu coração, você está raciocinando sobre aquilo que você está ali colocando. Não quer dizer que o Pai Nosso seja errado, seja fútil, não, nada disso. Que você o faça desde que você saiba o que você está dizendo e que você esteja compreendendo aquilo que é dito, né? Porque às vezes o outro está ali falando, o Pai Nosso, rezando, não está sabendo nem o que está falando. Então, fugiu do que é um raciocínio, do que é estar ali, como se diz, ligado naquelas palavras, tendo completa compreensão. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus, que chama para ele todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sobre a qual se exprimam. Né? Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós, né, ele chama, nós estamos mais juntos de Deus quando nós seguimos as suas leis. Leis essas que Jesus passou pela terra, nos ensinando novamente. Porque Deus sempre esteve presente. Mas, em um determinado ponto, Deus precisou que Jesus viesse para reforçar, para nos ensinar, porque tudo estava muito bagunçado, né? As pessoas estavam perdendo o sentido de tudo e perdendo o caminho ao qual deveriam seguir. Aquele que tem apenas a aparência de ser piedoso é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas fingimento, estando em contradição com a própria conduta, dá mau exemplo.
Aquele que faz profissão da adoração ao Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso pelos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está em seus lábios e não no seu coração. Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável pelo mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto e será tratado de forma análoga no dia do juízo. Se um cego ao passar vos derrubar, será desculpado. Se for alguém que enxergue claramente, será censurado e com razão. Né? Então, veja bem o que Jesus está dizendo, o que os Espíritos estão dizendo, né? E o que os Espíritos nos diz vem dos ensinamentos de Jesus. Então, aquele que faz da profissão adoração, mas que lá no fundo, né, é orgulhoso, é invejoso, é ciumento, ele, de uma certa forma, ele não está ali pregando o que vem do coração, mas apenas dos seus lábios. Esses os dá o quê? Mau exemplo. E Jesus está dizendo, ele será mais culpado do que aquele ignorante. Porque esse aqui erra consciente, vamos dizer assim. E o outro fazia, mas não tinha noção do que de fato fizera. Não pergunteis, pois, se existe uma forma de adoração mais conivente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Digo-vos mais uma vez que os cânticos chegam a Deus apenas pela porta do coração. Então, não tem jeito certo de adorar a Deus. Não tem jeito certo de estar em comunhão com Ele. Basta que aquilo que você esteja falando tenha raciocínio, esteja vindo do seu coração e tenha ali veracidade nas suas palavras. Pergunta 655. É censurável, ou seja, é feio, imoral ou até mesmo errado praticar uma religião na qual não se acredite no fundo da alma, fazendo-o apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam contrariamente? Então, é errado eu estar ali dentro de uma religião, sendo que nele eu não acredito? E olha a resposta dos espíritos. A intenção nisso, como em outras coisas, é a regra. Então, veja bem, depende da sua intenção quando você ali se encontra. Aquele que tem em vista apenas respeitar as crenças dos outros não faz mal. Faz melhor do que aqueles que as ridicularizam, pois faltariam com a caridade. No entanto, quem as praticar por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daqueles que não demonstram humildade diante dele, a não ser para promover a aprovação dos homens. Então, se você está ali dentro de uma casa, de um templo, você não acredita, mas você está ali só por estar, depende da sua intenção. Né? Se você está ali única e propriamente por isso, você não faz mal algum. Mas, né, a resposta vem nos dizendo, se está ali para praticar interesse ou ambição, pode ter certeza, né, que você está indo por um caminho adverso daquele que Deus esperava de cada um de nós. Né? E ele ainda fala, né, que a gente, quando está dentro dessas religiões e respeita, ainda que você não acredite, você está fazendo mais bem do que aquele que está ali dentro ou está fora e ridiculariza, né? Porque falta ali com a caridade. Então, tudo vai depender da sua intenção, mas que jamais seja por ambição, jamais seja para impressionar o homem. Mas nós precisamos estar ali para, de uma certa forma, ainda que tardia, né? Mas antes tarde do que nunca, que a gente possa buscar uma conexão com Deus.
Pergunta 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Adorar conjuntamente é melhor do que adorar individualmente, né? Adorar, conectar com Deus. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não acrediteis por isso que a adoração individual seja menos aceitável, pois cada um pode adorar a Deus, se conectar a Deus pensando nele. Então, quando ele pergunta, olha, a adoração em comum ela é preferível em relação ao individual? Olha, quando vamos imaginar que nós somos pontos de luzes, quando nós reunimos com a verdadeira intenção, aquela que vem do nosso coração para adorar a Deus, nós nos unimos e o ponto de luz ele vai ofuscar muito mais. Então, nós vamos atrair para nós a presença de espíritos de luzes mais rapidamente. Por quê? Porque o ponto brilha mais, né? Aí também esteja um ponto importante daqueles que estão nas igrejas, nas casas espíritas, né? Nas sinagogas, nos templos, quando estão ali de forma verdadeira, de forma humilde, tão somente para divulgar a palavra, né, de Deus, os ensinamentos de Jesus. Se estão ali com esse propósito, vão ser vistos mais facilmente, porque a luz está mais forte, está mais latente. Mas os Espíritos vêm nos dizendo, não achem. Por isso que você não possa entrar para dentro do seu quarto, que você também não possa ser um ponto de luz e você não possa ser notado. Todos seremos notados quando a nossa oração externar de dentro de nós, de forma humilde, sincera, buscando a conexão com o divino, de forma a nos mostrar o verdadeiro caminho. Assim nós terminamos o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?